Mano, surgiu um novo nome pra presidente do Corinthians e ele falou que quer investir 1 bilhão no time. Vamos dar uma olhada. Tô aqui com o celular na mão, não falou nada, abriu o programa com o celular na mão e tá com o celular na mão ainda. O que aconteceu? É bomba? Tem técnico no Santos? Você sabe que você Boa sabe que... tarde. Cada uma que chega pra mim aqui, eu ia até ligar pro senhor ontem à noite que eu precisava falar com você, mas você não tava numa noite muito boa, se você então quiser desabafar... Não, pra mim não foi a noite, foi péssimo. Então, por isso que eu nem liguei, porque eu sei, eu te conheço faz quanto tempo, né? Não. É o seguinte, você lembra o Castro, tal, que investidor do Corinthians, que falou de um bi? Castor? Né? Ixi, o outro aí não leva nada a sério. É o Castor? Quem que é Castro? É o seguinte, cara, o André Castro, que é o cara que quer ser presidente do Corinthians, que prometeu 1 bi de dólares de investimento, tudo. De dólar? Parece que vai ter uma coletiva. Cara, é mais de 5 bilhões de reais, é muita coisa. E assim, ele tá realmente prometendo isso, se ele for presidente do Corinthians. Quarta-feira, parece dele, ele vai explicar tudo que será feito se ele for presidente do Corinthians. Vai apresentar números. Corinthians terá um mecenas. Vai apresentar contratos, vai apresentar tudo para ninguém ele vai pagar o estádio, volto. isso? Isso no caso é amanhã, né? Hoje é terça-feira, provavelmente amanhã ele já vai falar a público todo o planejamento dele. Com um bi de dólar, ele quer que eu leve a sério. Aí um bi de dólar pelo cálculo sobra 3 milhões de bi de real para fazer o que quer. Dá pra pagar a dívida, hein? Então a gente tá não é mais. Sabe o que acontece, Renato? Todo mundo desconfia de todo mundo, porque o Corinthians é aquela Claro que as bagunça, informações chegam e a gente tem o direito de acreditar ou não. Ou não, óbvio, né? E normalmente não se acredita, né? Pelo passado, pelo histórico, né? Eu não acredito. Mas ele. Tá certo, eu não acredito. não, mas não tá errado. Eu não acredito. Mas não tá errado. Quer ouvir de novo? Eu não acredito. Então, Eu nem conheço o senhor André. Cara, é muito difícil acreditar. Por quê? Porque o Augusto Melo veio com muitas promessas. Falou que ia tirar o time da crise, que ia pagar o estádio, enfim. E aí acabou passando vergonha, né? E saindo, tendo impeachment no Corinthians. Cássio, a gente vai conhecer agora. Você conhece? Eu também não conheço. Ele trabalhou em várias instituições financeiras do Brasil, vários bancos em escalão altíssimo, né? Algumas das grandes empresas, inclusive internacionais, que estavam no Brasil, que estão no Brasil. Enfim, essa Qual a empresa que ele é dono rola. agora? Ele é dono de Agora qual? é dono Ele trabalhou, eu não vou citar o nome dos bancos que ele trabalhou, mas Não, mas foram e agora bancos não é fortes. nada. Não, agora ele está nesse investimento. Foi na XP Investimento, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Nesse trabalho aí para investir no Corinthians. Vamos esperar para ver, né? O que virá pela frente. Eu não acredito e não desacredito, até provar o contrário. Esse André Castro, ele afirma possuir um memorando, escutem bem, um memorando de intenções assinado com um fundo de investimento internacional que pode chegar a 1 bilhão. Galera, não é 1 bilhão de reais, é 1 bilhão de dólares, tá? Cerca... Pô, esse dinheiro paga a dívida do estádio, paga todas as dívidas do Corinthians e ainda sobra dinheiro pra gastar com o CT, com jogadores, enfim. Seria um dinheiro histórico pro time, porque é um dinheiro que acho que nenhum time... Eu não acho não, tenho certeza, nenhum time do Brasil já chegou a ter isso. De 5,5 bilhões, quase 6 bilhões de reais, considerando variáveis. O acordo incluiria, entre outros pontos, os naming rights da Neoquímica Arena, do CT do Dr. Joaquim Grau, quase que não saiu, e também do uniforme do clube. Quem é esse senhor aqui? O time do povo trouxe que este André Castro é um conselheiro, funcionário da XP Investimentos, que vai concorrer à presidência do Corinthians. Eu espero de verdade, agora conversando e opinando aqui com vocês, galera, de verdade, eu espero que isso não seja um blefe. Eu espero que isso aqui não seja só pra o cara se autopromover, ganhar uma visibilidade em cima do clube, que é o Corinthians, que a gente sabe que o Corinthians é uma marca gigantesca e traz uma visibilidade enorme fora do comum, tá? É a minha opinião agora, tá? Se isso for verdade, se o cara tem essa intenção de querer arrumar o Corinthians, investir essa quantidade da empresa no Corinthians, tendo ela como uma marca principal, uma massa... Cara, seria histórico, assim, pro Corinthians, se ele realmente investir esse dinheiro, seria histórico. E assim, ele não quer manchar a carreira dele, né? Porque se ele estiver mentindo, assim como o Augusto Melo, vai manchar a carreira dele. Enfim, na camisa do clube. Cara, eu assinaria e colocaria esse cara como presidente do Corinthians pra ontem, porque aí o Corinthians não viraria a SAF, arrumaria com 5, 6 bilhões, irmão do céu, acabou, não tinha pra ninguém nesse país contra o Corinthians, não tinha ninguém que poderia rivalizar contra esse clube nesse país, nos tornaríamos o clube mais top do continente América do Sul, falando, tá? Me desculpem, respeito o Boca, respeito essa galera aí, Boca Juniors, River Plate, da América do Sul, mas não teria pra ninguém, se arrumarem o Corinthians, irmão, na América do Sul não vai ter um clube maior que o Corinthians, não tem, na América, não tô falando nem só do Brasil, mas na América do Sul inteira não teria um clube maior que o Corinthians. Não tem como, tá? Se arrumar esse clube, irmão, já era. O Corinthians é o maior da América do Sul.
tranquila. É verdade que esse cara tem 5 bilhões aí? Então, não é que ele mas, tem. mas se ele tivesse, por que ele não fez isso antes, se ele quer ser tão corintiano? Eu conversei com... Pô, mas ele vai entregar o dinheiro lá pras pessoas, pro Augusto Melo, pras pessoas que nem eram tão confiáveis assim, faz sentido, ele também não... É $1 bilhão de dólares, né? Não é R$2 que ele tá entregando pro Corinthians. André Castro, inclusive... Quem é ele? O André Castro é conselheiro do Corinthians. Foi Há eleito quanto tempo? Ele tá no segundo mandato como Tá. conselheiro. Ele E? foi eleito pela chapa 22. O que ele faz? Ele trabalha numa empresa ligada à XP, chama Alta Vista Investimentos. Ele trabalha nessa empresa. XP? A XP é o banco. Ele trabalha numa empresa afiliada à XP, não é exatamente a XP. Inclusive eu citei uma vez, ele se apresenta como funcionário da XP, eu mencionei isso no ar e eu fui procurado pela XP até mesmo para esclarecer que ele não faz parte do quadro de funcionários. Ele foi eleito pela chapa 22. Então ele trabalha onde? Trabalha nessa Alta Vista Investimentos, que é um escritório filiado à XP. Eu não tenho nada a ver com a XP. Não diretamente, ele não é funcionário da XP. Ah, ele não é diretamente da XP, né? Ele alega... E a XP, quem são os seus funcionários, XP? Que a gente quer saber. Exatamente, foi procurado justamente com a XP explicando que ele não faz parte do grupo de funcionários. Tá bom. E não é exatamente que ele tem 5 bilhões para injetar. Ele alega que tem um memorando de intenções assinado, que é como se fosse um A má pré-contrato. intenção minha mãe tem também. Minha mãe tinha uma intenção de ser a Miss Brasil, a Miss da Zona, a Miss não sei o quê, Miss Posse. Mas ela tinha intenção. Ela era muito mais bonita que todo mundo, mas não foi. E aí ele alega que... Cara, os comentários do Neto não tem como, né? Eu tinha intenção também de trabalhar na Globo. Eu queria trabalhar na Globo. Eu queria apresentar o Jornal Nacional. Eu queria estar com a William Bonner. Eu queria estar também no Globo Esporte com o Léo Batista, com o Fernando Vanucci. Eu queria ter saído na Gênero Magazine, mas era uma intenção. Essa de um fundo de investimento. Hora de contar que história é essa de um fundo de investimentos internacional disposto a colocar 5 bilhões e meio de reais nos cofres do Timão. Essa grana seria aportada com venda de name rights do estádio, venda de name rights do centro de treinamento, além de patrocínios. André Castro, conselheiro absolutamente desconhecido no mundo político do Corinthians e candidato à presidência à eleição na próxima segunda-feira, ele se lançou candidato garantindo que tem um fundo de investimentos disposto a colocar toda essa grana. Dentro do Corinthians ninguém acreditou, até porque histórias têm sido contadas há bastante tempo e a verdade é que nada se comprova. Importante contar quem é André Castro. Cara, é muito difícil, muito difícil. Ele tem que vir com uma história muito convincente na quarta-feira, né? No caso, amanhã, porque é muito difícil o torcedor e até o torcedor mais apaixonado a acreditar nisso. Havia se tornado conselheiro do Corinthians no ano passado, pequena história dentro do clube e recentemente foi processado pelo Banco Bradesco, cobrança de R$250 mil pela não quitação da compra de um apartamento. Só para completar, durante a defesa desse processo, o André Castro, que é o candidato à presidência, alegou que não tinha dinheiro para se defender. Então ele recorreu a um advogado gratuito. É por essas e outras que o Corinthians parece... Cara, ele tem $1 bilhão para investir ali. Tem a intenção de investir e aí tá devendo, não faz sentido, né? Rapaziada, tá aí o pessoal falando sobre esse possível novo presidente do Corinthians. E assim, essa história fica um pouco difícil de acreditar, porque... Pra quem passou pelo Augusto Melo agora, né, fica difícil acreditar em outra pessoa falando algo, né, porque o Augusto Melo veio com muitas promessas, falou que acabou a farra, que ia vir um monte de contratação e agora o Corinthians tá devendo e até demais, né, então realmente precisa de uma gestão muito boa para tirar esse conflito e também para melhorar dentro de campo, né, porque não é culpa dos jogadores, mas assim, o ambiente, a gestão ali atrapalha até o desempenho dos próprios jogadores. Então eu acho que tudo isso precisa ser mudado. Com uma gestão boa, o Corinthians tem tudo para sobrar aqui no Brasil. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!